Fala, meus irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao Pode Chamar, o podcast onde ouvimos o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu sou o pastor Esdras Lins, gestor financeiro, especialista em investimento, e tenho tido o privilégio de ministrar a palestra de educação financeira à luz da Bíblia nas nossas comunidades de fé cristã. Então você que está assistindo esse episódio e tem a vontade de assistir uma palestra de educação financeira à luz da Bíblia na sua comunidade de fé cristã, pode entrar em contato conosco e marcar sua palestra aí. Os canais de comunicação vão estar aqui na descrição desse vídeo, que é o WhatsApp, o Instagram. É só entrar em contato conosco lá, que vamos agendar essa palestra. Vai ser bênção, vai ser um privilégio para mim poder ir na sua igreja ministrar esse conteúdo que é tão importante para nossas comunidades e para o nosso meio, né, cristão, entender um pouco mais sobre finanças. No episódio de hoje, vamos tratar sobre psicologia, saúde mental, tudo voltado para a área cristã. E para isso, chamei um brabo da psicologia, um exemplo para mim, que é o pastor Fernando, ele que é metodista, né, e veio aqui contribuir conosco com esse conhecimento, com esse vasto conhecimento que ele tem. Pastor Fernando, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua disponibilidade e por tudo que tu já me ensinou nesse café aqui. Olha, já aprendi muita coisa aqui nesse bate-papo com ele, no background, né? Antes das câmeras aqui. Muito obrigado por isso, pastor. Mano, que satisfação, Esdras. Meu coração tá de fato feliz, irmão. Muito feliz mesmo. É o que tu falou, desde que a gente chegou aqui, Deus tem falado com a gente de uma forma muito doce, muito intencional. Irmão, tô com uma expectativa grande pro nosso papo. Eu tenho falado com a Roberta, com a minha esposa, que eu não quero ter coisas no caminho, eu quero encontrar pessoas no caminho. E, mano, Deus me deu você. E é sobre isso, vamos trocar aquela ideia firme hoje aqui. Que benção, cara. A humildade desse cara sabe, é imensurável, não tem como dizer. Eu aprendi muito já, só nesse nosso bate-papo. Eu já sei bastante coisa sobre você, que a gente já conversou, mas quem tá nos ouvindo às vezes não sabe, né? A gente não sabe qual é o poder, né, da internet. Pode ser que tenha alguém na Dinamarca ouvindo esse podcast aqui. Em Dubai. Em Dubai. Explica pra galera aí que tá te ouvindo, quem é o pastor Fernando? Psicólogo, casado, filhos? Mano, é sobre isso. Então, a gente serve como pastor na igreja metodista, em Cosmos. Nós estamos como pastor de ensino. Eu tenho a Flow Clínica Multi, que hoje são 11 consultórios em Campo Grande, ali no Plaza. É uma clínica multidisciplinar para tratamento de crianças atípicas. Então, a gente tem fono, TO, psicologia, psicomotricidade, neuro, temos musicoterapia. Mano, eu vou esquecer alguma coisa aqui. A gente tem bastante terapia lá. E somos casados com a Roberta há 15 anos, pai da Rebeca, do Júnior. Temos algumas pós-graduações na área também. E formado em teologia. Acho que é isso, irmão. A gente fez um livro há pouco tempo atrás, O Ressignificar. Que benção. Também é algo... Eu era pra ter trago, mas na real, Esdras, eu quero ter um outro café com você. Então eu vou trazer esse livro uma outra vez pra um outro café contigo. Que benção. E aí... É isso. Legal. Estamos nessa caminhada aí e é sobre isso. E me diz, como é que nasceu o chamado, né? Pra ser pastor, psicólogo? Porque são duas áreas que caminham muito juntas, né? Muito, e muito irmão. bom. A gente soma muito no evangelho, né? Quando um pastor é psicólogo ali, né? Eu falo que eu sou um Mirabel, aquele biscoitinho molhado na frente do Fernando, que eu não tenho formação nenhuma. Eu sou teólogo, formado em história água e e sal. finanças. Mas é. Eu sou formado em teologia, história, tenho pós-graduação em investimento ali, em gestão de investimento. Ele não, ele é psicólogo, pós-graduado, mestrado e tudo da NASA aí. Me diz, como é que isso caminha junto? Como é que foi esse teu chamado? Como é que Deus te... Pô, mano, então, a minha primeira formação lá atrás foi técnica. Eu era técnico em enfermagem. E, mano, maneiro, né? E aí, naquela época, eu percebia que era muito engraçado, irmão. Que era assim, você tinha, sei lá, pra um técnico, 15 pacientes. Então, você só tinha que dar a medicação, trocar fralda, fazer as coisas. E eu lembro que eu pegava o plantão pela manhã, e aí eu chegava naquela pessoa e perguntava, como é que foi a sua noite e tal? E eu me pegava mais conversando... Quase pastoreando. Quase que pastoreando, do que realmente dando aquela medicação. Eu levava vários esporros do tipo, cara, você ainda não fez tudo e tal. E eu pensava, pô, mas eu tenho que dar, assim, atenção para aquela pessoa. E ali tinha toda uma compreensão de que o tratamento, ele era medicamentoso.
E eu já tinha uma compreensão, mesmo que eu não entendia tão bem, de que aquele tratamento ele era sobre uma escutatória. Faz sentido? Muita coisa. Então, assim, com isso eu entendi que eu tinha que ir pra psicologia. Uhum. E aí foi toda uma questão também de entrar na faculdade, e aí a gente se formou. Eu comecei minha faculdade em 2006, tô ficando velho, mano. Tem 20 anos isso aí, essa linda brincadeira. Ah, tu entrou com 8 anos? Porque tu tá com 28, né? Hoje. Não é possível. 41, papai. Não é possível. E aí, que delícia. E aí a gente foi, naquela época, eu já era crente, entendeu? E aí a gente já entendia. Você até falou algo que fez sentido pra mim, muito sentido, irmão. É o que eu falo, gente, Esdras ensina muito. Fato, entendam isso. Que foi quando você falou que a ordenação pastoral é um reconhecimento público de uma função exercida em comunidade. Isso. Então, assim, era muito óbvio pra mim que eu já pastoreava. Uhum. Sabe aquele jovem que carrega com ele mais 6 ou 7 pro bem e pro mal? Sim, sim. Se o cara faz besteira, os Isso. 7 ou 8 vão com Isso. ele. E se ele faz a coisa certa, uma galera vai junto. Eu era aquele cara. Hoje dá sempre o fui nome aquele de influencer. Exato, Mas ele já exato. existe há muitos anos. Exato. Então, assim, era muito claro pra mim que eu já tinha essa pegada A pastoral. vocação ali. De cuidado, É. entendeu? E aí, quando você consegue entender o quanto que a psicologia, irmão, ela tem instrumentos pra você alcançar um padrão de comportamento diferente, a coisa muda. Porque quase tudo, Esdras, que eu e você, nós fazemos é involuntário. Sim, é por causa do hábito. Aquele livro, né? O Poder, O Poder do Hábito, É. amarelinho, me Isso, pega isso. demais. É, muito bom, né? Sim. Então, É. assim, quando a gente entende a nossa responsabilidade, Uhum. porque aí é uma pergunta que eu faço pra você. Os teus pensamentos controlam os teus sentimentos ou os teus sentimentos controlam os teus pensamentos? Código forte dessa manhã. Sim. Então, assim, quando você não tem esse conhecimento, você vive refém dos teus sentimentos. Aquele Rápido Devagar, aquele livro também ajuda muito, né? Muito. Ele não é muito palatável, eu acho ele meio técnico, assim. Muito técnico. É, mas ele é muito bom. Porque ele Muito fala bom. sobre isso, essa questão do rápido devagar, né? Que é o racional e o emocional. A gente utiliza muito mais o emocional e a racionalidade ela é limitada, né? Isso que eu tô falando, irmão. Então, e identificar que a nossa racionalidade é limitada é importante pra gente agir em algumas coisas. Que vai chegar no final do dia e tu vai falar assim, opa, isso aqui não tá sendo nada racional, só emocional. Tu Só concorda comigo, tô certo ou não? 100% certo. Porque o ser humano, quando ele não tem um controle emocional, ele é como um cavalo sem rédea, irmão. Uhum. A potência sem controle. A potência sem controle. A potência sem controle, normalmente, código forte, anota. Normalmente é autodestrutiva. Então, a potência sem controle é autodestrutiva. E como a gente trata isso trazendo a psicologia e o evangelho? A Bíblia não é suficiente? Ela não deveria se responder por si só? Por que eu preciso da psicologia dentro de um aconselhamento pastoral, por exemplo? Caraca, que pergunta linda, irmão. Caraca, sou grato a Deus pela tua vida. Que pergunta Não brilhante. tem script, tá? Tem... Corta aqui pra mim, ô, produção. Não tem script, não tem. Não tem script. A gente, Zero. como Eu é que falo, é? cara, Freestyle. Deus tem os seus favoritos. Não Você tem é um jeito. deles. E aí, meu irmão, não tem jeito. Ele te dá na hora o Wi-Fi baixinho. Então, vamos lá. Tem um padrão que ele é diferente do aconselhamento pastoral que a gente aprende no seminário e da psicologia, do processo terapêutico. Qual é? O processo terapêutico, ele não é diretivo, Esdras. E o aconselhamento pastoral é. Então, no consultório, eu não vou dar uma direção pro que a pessoa vai fazer. Se uma pessoa entra no meu gabinete, casada, e o casamento tá em crise, a direção é, você não pode se separar. Porque Deus, ele não entende o divórcio. Uhum. Então, eu tô direcionando. Na terapia, não. Eu não falo coisas do tipo, faça isso ou não faça Tu isso. busca a resposta dentro dela. É isso. Tu só vai... Porque dar- tudo que ela quer, papai, é alguém pra decidir pra assumir, ela. pra decidir pra ela. É isso. É exatamente isso. Então, assim, ela muitas vezes vai pra terapia pra ter um fiador emocional pra escolhas que ela quer fazer e não quer segurar o débito dela. Ela quer culpar alguém. Porque o grande ponto, vê se isso faz sentido, isso é muito profundo. As pessoas, elas não têm dificuldade em escolher, elas têm dificuldade de se autorresponsabilizar por escolhas que elas fazem. É isso mesmo. Então, escolher não é o ponto. O ponto é quem escolheu isso aqui quando isso aqui dá errado. E tem um livro muito bom que Uau. fala sobre isso. Uau, Jesus. É um livro de capa preta chamado Bíblia.
Que quando... A capa da minha Adão. marrom, mas que tá valendo. Quando Adão assume... A mulher que você me deu. Olha que louco. Diz a lenda que a partir daquele dia, Deus não deu mulher pra mais ninguém. Escolhe a sua aí, ó. Cada um que escolha a sua própria. Aí Ele não ela dá pra chega e mais fala ninguém. assim, ó, foi a cobra. Foi a serpente que me induziu. Aí a culpa é tua, Deus. Então, ou seja, é um dando a culpa pro outro. Né? Então, se cada um escolheu, não teve dificuldade na escolha. Mas teve dificuldade em assumir a responsabilidade, né? Eu tenho uma A pergunta Bíblia é muito bom, né, cara? pra te fazer. Ah. De gestão financeira. R$8.000 é muito pra pagar numa fatura de cartão de crédito? É. Sim ou não? Depende. Depende. Essa O maluco na cara, ele acerta todas. Eu faço uma jogada aqui. Checkmate, papai. Depende de quanto você ganha, irmão. Exatamente. Eu não sei quanto é que você ganha. Então, assim, eu posso fazer isso? A pergunta é, você paga isso emocionalmente? Você dá conta disso emocionalmente? Exatamente. Ou você não dá? É. Então, assim, a questão é, as pessoas, elas não entendem que foi elas que fizeram aquilo. É o mesmo exemplo do cartão. Você já deve ter tido clientes que ele te olha e fala, Esdras, quando chegou a fatura, eu pensei, como que eu gastei isso tudo? 3 mil. Tu já teve cliente assim? Sim, de muito. olhar e falar, cara, mas eu não entendo. De olhar e falar, cara, como que isso aconteceu? Porque as pessoas, elas não estão marcando emocionalmente com as suas escolhas. Aqui, exatamente, e olha só, a questão do hábito, né? A gente não gasta nenhum neurônio, nenhuma atividade neural escovando dente, por exemplo. Porque é um hábito já, correto? É isso Correto, mesmo? correto. Então te bota lá, ninguém pensa assim, ó, agora eu vou pegar a escova, eu vou jogar no lado esquerdo, Sim, vou fazer... Não, sim. já é um hábito, beleza? É, Tanto que uma automatizou. pessoa, por exemplo, que tem um Alzheimer, ela escova o dente. Ela não lembra o nome do filho, mas ela consegue escovar o dente. Ela sabe onde é o banheiro. Caraca, porque esse maluco é muito brabo. porque é Total, hábito. total. Porque é hábito, não é isso? Então, assim, Sim. no gasto, por exemplo, financeiro, a gente tem uma planilha lá chamada raio-x do cartão de crédito, que ela tem que preencher, ela tem que passar a fatura pra ali, mas aí tem uma pergunta que dói. Que chega assim, ó, motivo. Ela precisa me dizer o motivo pelo qual ela gastou cada item daquele. E aí a gente começa a identificar práticas que ela não sabia. Muito bom. Por exemplo, eu atendi um rapaz que ele E ganhava... você teu cliente, para. Esquece tudo. Tinha um cliente que ele ganhava mais de 30 mil. E aí ele descobriu que ele era alcoólatra na mentoria financeira. Por quê? Tipo assim, ele gastava 4 mil de bebidas por mês. Mas pra quem ganhava 30 mil, pra ele não fazia diferença. Ele era solteiro. Só que ele começou a identificar que todos os gastos do cartão de crédito dele, quando ele botava um motivo era quarta e domingo. Era dia de jogo. Então, tinha um gatilho inicial, que era o jogo. Tinha uma O rotina. poder do hábito. Gatilho, total. Tinha uma rotina, que era beber. E a recompensa, que era o efeito do álcool. Então, assim, a gente tem que cortar um desses processos. Dentro do aconselhamento psicológico, pastoral ali e tudo, a gente utiliza esse poder do hábito, é importante para essas Então, questões? vamos lá. Dentro da psicologia, existem várias abordagens. Como a teologia. A pessoa pode ser arminiana, calvinista, ela pode ser pré-tribulacionista. Então, assim, tem várias abordagens na teologia. E na psicologia também. Então, assim, você vai ter a psicanálise, o TCC, a minha, que é uma pegada existencial humanista. Então, você vai ter várias abordagens. Isso que você está falando é uma prática da terapia cognitivo-comportamental. Que tem um olhar para o ser humano mais numa perspectiva de uma máquina mesmo. Uma pegada mais 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Então, assim, é um pouco essa batida aí. Então, assim, faz sentido. Mas, assim, eu penso que tem o porquê daquilo ali. Isso aí que você tá falando é muito mais o sintoma, o gatilho. Esses processos que eles existem, eles são neurológicos, eles são um sintoma. Então, por exemplo, vamos aqui pensar junto. Você tá com febre, você vai para um hospital. Chegou lá, te dá um antitérmico. A enfermeira te dá um antitérmico. Quando ela te dá um antitérmico, a febre passa. Isso quer dizer que você tá curado? Não. Não, porque a febre não é doença. A febre é o quê? É um sinal, um sintoma. É um sintoma. Irmão, é isso. Então, assim, o gatilho, a recompensa, isso tudo é um sintoma de uma necessidade e de um desejo. Então, o ser humano, ele é o único ser que ele tem vontades que uma máquina não tem, que um bicho não tem. Se a gente pensar numa perspectiva sexual, por exemplo, o ser humano, ele sente atração por pé, Sim. por, sei lá, lingerie, por coisas que, assim, você não vai ver um urso panda, que pezinho essa ursa tem, me pega demais. Não, entende?
Entende? bom. O ser humano, agora, se tu senta com aquele cara e fala, irmão, por que tu compra pack de pé na internet, meu irmão? Você precisa fazer uma consultoria financeira à luz da Bíblia? E aí, ele não tem uma explicação pra isso, Ele não tem. Ele vai falar, cara, eu gosto porque eu gosto. Tem gente que torce pro Botafogo, irmão. A gente. Como é que pode? Pois é, por falar nisso, nós temos aqui nesse estúdio 3 pessoas, eu, Esdras e Hermínio, e os 3 torcem para o Botafogo. Você que fala que a nossa torcida É pequena. lide com essa verdade difícil de engolir. Neste Mas 2 enchem o Celta. Então, assim, lidem com isso. Lidem 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. Isso é incrível, isso aqui, cara. Pelo amor de Deus. O céu tá até mais baixinho aqui. Tá louco. Então, esses comportamentos e essas demandas, e nesse sentido, assim, a igreja, ela tá permeada de pessoas que elas não entendem qual é a responsabilidade dela no seu comportamento. E aí eu acho que eu tenho que voltar, porque eu não sei se eu respondi bem a pergunta. E eu preciso falar isso aqui. A Bíblia, ela é 100% suficiente. Ela não precisa da psicologia. Eu posso andar com uma blusa escrito isso. A Bíblia, ela é 100% suficiente. Ela não precisa de nada. Nada. Nenhuma ciência, nada. Ela é 100% da coisa. Agora, você tem ali ciências que elas podem ser uma ferramenta se você quiser para ter uma questão melhor. Sim. Então, por exemplo, eu malho, eu tenho um personal. Biblicamente, eu preciso de um personal para viver? Não. Mas eu quero um, pô. Por que eu não posso ter um? Se eu posso ter um resultado melhor. Sim. Hoje, a maioria dos meus clientes, eles não são doentes mentais. Eles não têm um CID, que é o termo. CID é o termo que a gente usa no laudo. Código Internacional de Doença, né? Caraca, ele acerta todas, Hermínio. Hermínio, ele acerta todas. Pelo amor de Deus. É isso, irmão. E aí, eles não têm o CID. Só que eles querem entender, intencionalmente, a raiz de alguns desejos, de algumas vontades, de alguns comportamentos. Então, assim, não é sobre dar antitérmico para quem tem febre, mas é tratar uma infecção que gera uma febre. Você pode dar o antitérmico para aquilo ali, mas aquilo ali quer dizer algo. Ó, quer ver? Tinha um cliente que eu tinha, estudo de caso. Ele tinha um toque, que se diz que quer dizer transtorno obsessivo compulsivo. Ele sabe, só não quis dizer. Transtorno obsessivo compulsivo. Isso. E aí ele tinha um toque de checagem. Então ele ia... Chegava tudo ali. Fechava a E ele porta checava o portão. Aham. Ele tava começando a chegar atrasado no trabalho e tal, não sei o quê. E aí a gente até escreveu um artigo disso. E aí ele chegava atrasado. E aí a gente falou assim, cara, filma no teu celular. E quando você der a vontade de voltar, você vai ver e vai ver que ele tá trancado. E uau, isso é incrível. Aquilo funcionou por 4, 5 dias. No 6º dia ele tá, Fernando, teve um vírus no meu celular. Esse vídeo é de ontem. Começou a ter coisa assim. Aí o cara, apaga o vídeo. Antes de tu filmar, checa, mas perceba, você criou um outro mecanismo de checagem por um mecanismo de checagem. Percebeu? Sim. E aí, em algum momento, ele ia pra um lugar do tipo, pô, cara, mas entrou um vírus, isso aqui, o vídeo que eu apaguei voltou, porque aquilo não é consciente. E falar, não ajuda não? Tipo, eu estou fechando a porta. Uma vez eu vi uma técnica dessa, eu achei maneiro. Então... Tipo assim, porque ele tá repetindo pra si. Cara, é igual a que eu fiz do vídeo, entendeu? Você pode fazer, mas Daqui a pouco ele vai começar a duvidar se ele falou não. É antitérmico pra febre. Entendeu? É antitérmico pra febre. E como é que trata uma situação entendeu? dessa? Da mesma forma que na nossa fé a gente tem antitérmico pra febre o tempo todo. O que é uma campanha uma campanha da vitória? É um antitérmico pra febre. Você não precisa de vitória. Você precisa vencer o pecado. Isso. Mesmo que você tenha uma derrota na terra. Que é isso. Que é isso. Só que quando você oferece uma campanha da vitória, as pessoas vêm ou não vêm? Elas vêm, pô. Ela se sente melhor? Se sente, pô. Resolveu o que ela tem? Não. Vê se tu concorda comigo. Tem uma passagem muito interessante que fala sobre isso, enquanto tá falando que eu tô processando. Jesus e a mulher samaritana. Aí a mulher samaritana chega lá, e aí Jesus começa a falar com ela, rompe ali, aí fala da água viva, aí ele chega pra ela e fala assim, cadê teu marido? Do nada! Ele fala. Nada. Aí ela não tem um marido. Aí ele podia ter dado o antitérmico. Tipo assim, não, tá tudo bem, então vem aqui. Não, aí ele fala assim, tu não tem agora, mas tu já teve 10, né? Marido. Aí, nesse meio tempo, ela vira e fala assim, tô vendo que tu é profeta. Fuga. Ela não quis lidar com o problema que ela tinha naquele momento. Aí ele trouxe pro espiritual. Total.
Aí ele vai e traz ela de volta de novo. Então, assim, Jesus é um psicólogo inerente, né? Deus na Terra Cara, ali. tem um livro, é da Mark Baxter. O nome é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Tudo que a gente faz de psicologia é um arremedo perto de quem Jesus era, cara, Tu na vê relação que com o ele outro. tratou o espírito e a mente dela. Ah, Porque totalmente. pra ela se perdoar daquilo que ela tava vivendo. Ah, totalmente. Ele não deu antitérmico, concorda? Sim? Ah. Totalmente. Por que Jesus volta para Pedro em João 21, depois dele ter negado em João 18? É. Porque Ele queria senão- curar o quê? É. Ali. A mente... Pensa, óbvio. Tanto que a pergunta é, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes pra ele ali. 3 vezes, É. cara. Então, assim, tem N questões ali que você vai ver que Jesus, ele era um especialista em pessoas, pô. Nossa, Especialista em pessoas. nossa igreja, então, tá lotada de pessoas doentes porque estão tratando com antitérmicos. Sim ou não? Sim. Tipo, não se perdoa, não perdoa aquilo que praticou no passado. Como eu digo, sim, E- assim, sim, pô. Entendeu? Sim, total. Aí, tipo assim, não olha pra Pedro, que Pedro... Provavelmente Pedro e Paulo pecaram... E a gente tem muita dificuldade pra fazer o que você ensinou aqui. Não De ensinei João nada 4. disso. A gente tem muita dificuldade de tratar o outro em amor. É. A gente quer dar antitérmico também, não é só o outro que Sim. quer antitérmico. A gente... Porque tratar É. em amor dá muito trabalho, Wesley. Conversas difíceis E têm que ser tem as normalizadas, não nossas- tem? Tem, totalmente. E assim, nós temos as nossas crenças. Tem algo que a gente vai chamar na psicologia de terapia do esquema, que são as crenças que nós temos que mantêm o nosso comportamento. Isso é bem TCC. Uhum. E é muito legal. E uma das crenças que o ser humano tem é crença de abandono. E como pastor, o desafio que eu vejo da galera, eu atendo muitos pastores, é o cara, pô, se eu trato, o cara vai embora. Uhum. E o cara pode ir, irmão. É uma possibilidade real o cara ir embora. E o pastor que tem crença de abandono, ele não quer perder ninguém. Uhum. Só que é aquilo que você me ensinou lá embaixo do irmão do filho pródigo. Isso. É possível perder um filho tendo filho em casa, pô. É total possível você perder um filho tendo esse filho em casa. E aí o filho tá perdido dentro de casa e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá lá na igreja, tá louvando, tá dizimando, tá cantando. Tá mas- louvando, tá dizimando. É um número no um culto número, que quando eu prego eu vejo. Porque eu Exatamente. conheço alguns pastores que o cara tem uma crise de ver a igreja vazia. Aperta minha mão ali na porta, fala, pastor, que Totalmente, pregação maneira. exato. Tá perdidão ali dentro da casa. Exato. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem alguns pontos. Então, por exemplo, ainda voltando pra tua pergunta entre a Bíblia e a psicologia. Tem um livro de um cara chamado Timothy Keller. Timothy Keller. E o nome do livro é Ego Transformado. Que é... Tu já ouviu falar? Foi o que fez mentoria contigo, o Timothy Keller. Ele aprendeu contigo. Selou. Ele aprendeu, ele Meu aprendeu Deus, contigo. Rodrigo Pimpão. E aí a gente olha e volta e vê que, assim, algumas demandas do nosso ego, elas estão ali. Não querer enxergar que nós somos seres biopsicossociais não coloca a Bíblia num lugar maior do que a Bíblia tá. Porque pega esse código, nada pode aumentar a Bíblia, porque nada pode diminuir. Porque a Bíblia, ela não é um aspecto quantitativo da vida, ele é qualitativo. Deus, quando vem para Moisés, ele não vem falando, eu sou grandão, eu sou, meu irmão. Acabou. É, porque eu sou assim, haja. Deus não nasceu pequeno e não se tornou grande, Deus é. E não tem como ele ser mais nem menos do que ele é. Então, assim, nada pode alterar o que a Bíblia é. Só que o ego é isso, o ego aumenta e o ego diminui. Para isso, na psicologia, a gente vai chamar de ego-distonia. Ego-distonia é a capacidade que o ser humano tem de se ver maior ou se ver menor. O fato de você também não se perdoar, tu tá se colocando como maior do que Deus, porque Deus já te perdoou. Ele pode te perdoar. Irmão, eu quero que esse nosso papo aqui alcance corações, cara. Porque talvez você já tenha sido perdoado por Deus muitas vezes. Só que você não consegue se perdoar. Então você tá cuidando de coisas que Deus já matou, resolveu. mano. Deus já resolveu. É como se fosse uma galera antiga agora vai me entender. Há muito tempo atrás tinha-se o hábito de velar o morto na sala da casa. Então pegava-se o caixão, botava na sala da casa e velava-se o morto. Tem gente que não enterra um morto que já morreu, meu irmão. Tá ali, né? Pô, tá vendo Domingão do Faustão. Nem tem mais Domingão do Faustão, tá o morto lá. Ele aqui do lado do morto. Ih, puxei uma outra vinheta. E aí, tá lá com o morto, irmão. Eu vi um processo mental sobre no Cox,
córtex, frontal, córtex frontal, que diz o seguinte, que tem umas amígdalas ali, que é a necessidade do perigo, né? Tipo assim, do medo, que ele fica alerta o tempo todo. Então, Lá, essa é no córtex occipital. occipital. Aqui atrás. Isso. É uma glândula que se chama amígdala. Então, quando a gente não tem problema, a gente vai inventar um problema. Porque a gente precisa estar em controle de alguma coisa. Exato. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, é 100% isso. Então, assim, eu acredito que a vida é como se fosse em camadas de problemas. Isso aí sou eu, tá? A filosofia do Esdras. Meu filho, por exemplo, ele tem uma camadinha de problema só, que é ver desenho. Então, quando eu tiro o desenho dele, é o maior problema que ele tem pra resolver. Então, ele vai começar a chorar por isso. Agora, ele entrou no primeiro ano e ele vai começar a ter prova. Aí entra uma outra camada de problema. Beleza? Se ele eliminar as provas, a camada de baixo volta. Entende o que eu tô querendo dizer? Então hoje você tem um problema maior na tua vida. Alguma coisa na tua vida tu precisa resolver. Se tu resolver esse problema, por exemplo, tu ficou milionário, digamos que seja dinheiro, alguma coisa direcionada a dinheiro. O dinheiro já resolveu esse problema. Aí vai vir a camada de baixo, que você nem sabia que tinha mais, tu nem lembrava mais que tinha esse problema. Mas como tirou a camada de cima, volta a camada de baixo. Entende? Caraca, uma sequência de problemas. Então, as pessoas às vezes não se perdoam, na minha percepção, porque ela precisa ter um problema pra controlar, às vezes. Então, aí ela precisa criar esse problema porque a amígdala tem que funcionar. E aí ela começa a emitir. Hoje a gente não vive tão alerta quanto os australopitecos, que um leão, um urso tinha que ir buscar. E aí ela tá ali trabalhando, ela vai precisar inventar algumas coisas. Eu me deparo com isso o tempo todo. Comigo. Às vezes, por exemplo, tem um problema muito inerente. Tem que pagar um cartão de crédito. Meu Deus, tem que vender uma mentoria, tem que pagar esse cartão de crédito. Aí isso tá dominando a minha cabeça. Aí, em 2 dias, eu pago o cartão de crédito. E aí, daqui a pouco, vem um pensamento assim que eu falo assim, calma aí. O problema não era o cartão de crédito. Eu tô começando a inventar um problema aqui. Pô, peraí, calma aí, não. Vou me controlar aqui, vou pensar em outra coisa. Isso é 100% real. 100% real. Porque a mente humana, ela é feita pra hiperfocar. Tem um livro legal chamado O Essencialismo. Sim, branquinho. O branquinho escrito em vermelho. Tem essas setinhas assim. Isso. E é exatamente isso. O exemplo que você deu da criança é isso. A vida... Então, o nome do nosso consultório é Flow. Flow é sobre a teoria do fluxo, do Mikai, a teoria do flow. Então, a gente tem 2 coisas. A gente tem capacidade e desafio. Quanto maior o desafio, maior tem que ser a nossa capacidade. Então, tá aqui a capacidade, aqui o desafio. E aqui é o que a gente faz. Se eu tenho um desafio maior que a minha capacidade, eu entro em procrastinação. Se eu tenho a capacidade muito maior que o meu desafio, eu entro em tédio. Entende? Então, assim, você pegou uma carteira de habilitação, tu não sabe dirigir, fez aquela baliza malzona. Aí tu tá em cima de Petrópolis, teu filho passa mal, tu tem que descer, tá chovendo, serra e neblina. Tu vai procrastinar. Porque você tem medo de pegar aquela serra. Porque você não dá conta daquilo ali. Se você tá naquela... Eu fiz agora uma viagem pro Nordeste, Missões, tem umas estradas lá que tu dirige 40, 50 minutos sem um quebra-mola, sem nada na tua frente. Tu foi com o jatinho e de lá tu pegou outro carro? Fui de Calói 10. Deus, teu servo tá pronto. Deus, teu servo tá pronto. E tem até roupa já. Tem sim. Deus me deu jato. E aí, você entra em procrastinação. Porque você é bom demais em termos de capacidade para aquele desafio. E a vida, ela é construída assim. E tudo que quer te prender neurologicamente... Então, um jogo... Não, em tédio. Tu é bom demais pra aquele negócio, tu entra em tédio. Tu entra em tédio. Tu falou procrastinação. Sim. É isso, eu errei, perdão. E aí, um videogame. O chefão, ele não vem na primeira fase. Senão você vai largar o jogo porque tu não sabe jogar. Procrastinar. Vai entrar em tédio. Não, se o chefe vem na primeira fase... Tu procrastina. Se tu joga 8 fases igual à primeira... É tédio. Entendeu? Porque é muito bom. Entende? Então, assim... A criança, ela é feita pro desafio ir aumentando. O controle é uma dessas variáveis. Então, é o que você falou sobre o cartão lá. Você quer controlar algo. E aí, a nossa mente, ela é feita para imaginar o pior cenário, que é o nosso cérebro reptiliano, luta ou fuga. E você vai ter realmente a vida humana se apresentando, e aí é algo que as pessoas... Você precisa pegar esse código. A tua mente, ela não é tua amiga. A tua mente é amiga dela.
E a tua mente não é você. A tua mente é o somatório de experiências que você teve. O que o Russell vai chamar de epoché. A forma com a qual você entendeu as tuas experiências. Uhum. Um cara teve o carro roubado, ele pode entender como um livramento, como algo do tipo, nunca mais quero ter carro porque vão me roubar de novo. Inclusive, as pessoas que estão assistindo esse podcast nesse exato momento, cada um vai estar entendendo de uma forma diferente o que ele tá Vai. falando. Porque ela vai entender de acordo com a sua experiência. E com o teu sentimento da hora também. Ó, quer ver Correto? um Se a exemplo pessoa estiver muito incrível? feliz assistindo, ela vai ter uma perspectiva Ó, top. quer ver, cara, algo incrível? Eu tava dando aula na Estácio, olha só que maneiro. Aí eu tava dando aula, aí uma menina lá atrás, e eu tenho esse meu jeitão, lá atrás ela chegou e ela falou assim, caramba, professor, esse teu jeito, cara, eu acho muito forçado, cara, eu não curto. Parece que quer ser sei lá, o melhor amigo da vizinhança, é forçadão, mano, eu realmente me incomoda vir pra sua aula. E aí, na mesma hora, uma menina lá na frente falou assim, poxa, professor, obrigado pelo teu jeito, cara, eu gosto muito, porque eu não me sinto notada, cara. E quando você tem esse teu jeito, tu chama pelo nome, tu vem, tu fala, tu pergunta como tá, tu põe a gente dentro da aula, eu me sinto importante de uma forma que eu não sou. Obrigado. Eu sou um professor bom ou um professor ruim? Depende. Eu só sou um professor. É. Depende da perspectiva que tá te olhando. Exato. E do sentimento da hora, não, inclusive. porque é isso. Praia é o quê? Praia tem sol e areia queima o pé. Tem gente que vai te olhar e vai falar, Esdras, eu amo praia. Por quê? Porque a praia tem sol e a areia queima o pé. Eu odeio praia. Tem sol e areia queima o pé. Entende do que a gente tá falando? Sim. Então, assim, é muito mais, é o que você falou agora. A pessoa que tá em casa, ela vai fazer uma leitura. E é por isso que a gente precisa ser nós mesmos, não para agradar o outro, mas para dar pro outro a chance dele ter a experiência que ele quer ter com a gente, inclusive nos desagradar. É o que a gente tem feito com a igreja hoje. O que a gente faz? A gente quer uma igreja de consumo, aonde eu penso numa palavra que agrade, um louvor que agrade, mas o que vai agradar você não é o que vai me agradar. Exato. Então, assim, a gente tem que ser quem Deus chamou a gente para ser no mundo. Isso é a nossa identidade. E a pessoa, quando tá olhando pra uma situação e tá vendo tudo negativo? É ela. É ela. Então, e como é que a pessoa trata isso? Porque às vezes a pessoa que tá assistindo em casa agora tá triste, tá olhando esse podcast, tá falando assim, cara, Caraca, que pergunta incrível. um monte de baboseira que tá sendo falado ali, eu tô perdendo meu tempo aqui nesse podcast. Então, o nosso livro, o título dele é Ressignificar. E a gente fala exatamente sobre a capacidade da mente humana de dar um outro sentido para aquilo que aconteceu. Sartre vai dizer, que é a minha primeira formação lá atrás, que não importa o que fizeram com você, e sim o que você escolhe fazer do que fizeram com você. Então, eu não tenho controle sobre o que me acontece. Eu tenho comando sobre o que eu quero fazer. Pegou esse código? Esse aí é bom também. Muito forte, muito forte. Os discípulos lá de Jesus, quando foram presos, e eles saíram de lá em Atos, açoitados, eles saíram felizes porque eles tinham sido castigados por ter sido confundidos com Jesus, né? Por seguir a Jesus. Então eles saíram felizes por pregar o evangelho. Então, assim, eles não tinham controle da surra que eles iam tomar. Porque é uma outra demanda que só Deus pode dar para a mente humana. O ser humano, ele demanda de propósito. Tem um termo na psicologia que é crise existencial. O que é crise existencial? É quando você olha para o fato de que não faz sentido você estar aqui. Humanamente, Esdras, por que alguém nasce e morre? Não tem sentido. Nós somos uma massa que anda, fala, come, dorme, transa e acaba. Então, assim, por que a gente tá aqui? Então, Deus, ele vai dar o que ninguém pode dar, mano. Muito bom, cara. Isso é muito lindo. Esdras, isso é muito lindo, cara. Olha, eu não tenho nada que contribuir contigo, mas deixa eu só falar uma frase aqui que eu gosto muito. Quem entende o porquê, aguenta qualquer como. Uau, Jesus. Se você sabe o porquê que tá fazendo aquilo... Como diria aquela levita, dig joy, papai. Meu Deus. Essa aí me arrebentou. Qualquer como. Se eu faço um buraco ali, no meio de Campo Grande, e falo assim, Fernando, vai lá, entra naquele buraco ali. Isso, cara, que isso é muito profundo, porque isso não tem a ver só com a fé cristã. Não. Por que um cara vai lá e se explode? Porque ele vai ficar com 40 virgens. Exatamente. Aguenta qualquer como. Ainda que tem como que eu vou pegar as virgens? Explodindo. Exato. E não tem só não tem só a ver com a fé. Por que um piloto japonês na Segunda Guerra recebe o nome de kamikaze? A função dele é se matar. Porque ele entendeu por quê. E ele aguenta qualquer como. Entendeu? Nem que seja se matar. Entendeu? Isso é muito profundo, cara. As pessoas anseiam por um como. E as pessoas... Não, por quê?
É um porquê. Pra aguentar Obrigado, os irmão. cômodos. Isso, pra aguentar os cômodos. É. E as pessoas... É por isso que a Bíblia e a nossa função pastoral é tão importante. Porque o mundo tá cercado de porquês que levam à perdição. Eu não sei se você tem acesso. Quantas pessoas, irmão, estão endividadas com bet, irmão? Endividadas. Porque o cara foi no como errado pra um porquê que não faz o menor sentido. Exatamente. O porquê do cara é uma porcaria e o como dele é pior que o porquê. E aí agora ele tá todo endividado. Então você vê que... E esse é um ótimo exemplo. Entendeu? Do quanto que as pessoas elas estão se perdendo. Ou então, que é um tema bem legal, quantos pastores estão sendo afastados por burnout? Porque o erro não é o como, é o porquê, pô. O cara se perdeu no porquê. Ele acha Ele que não ele se sabe perdeu porque que tá ali. no como. Ele não sabe por que ele tá ali, pô. Não, ele se perdeu no porquê, pô. Exatamente. Uma vez eu ouvi Obviamente dizer que que... ele entendeu errado o porquê. E ele começou a fazer coisas que Deus não queria que ele fizesse, pô. E aí ele cansou e ele tá cansado com coisas que Deus tá... Tá, mas eu não queria. Mano, isso aconteceu comigo, cara. Fala de Emaús nesse exemplo aí, que é muito bom. Caraca, Fala. é muito bom, Me dá né? essa aula de Aquilo novo aí, vai. Pô, isso é muito maneiro. Então, a estrada que liga Jerusalém pra Emaús é a mesma estrada. E a ordem em Lucas 24 é ficar em Jerusalém. E eles estão indo pra Emaús, ou seja, eles estão na estrada certa. No caminho certo, mas na direção errada. E aí, muitas vezes, o que a gente precisa entender é que dá pra fazer o certo da forma errada. Eu posso estar louvando na igreja, sendo que eu não tenho chamado pra isso. Eu tô no Cara, caminho certo. irmão, Mas eu... Ananias e Safira morreram ofertando, irmão. Porque eles fizeram da forma errada a coisa certa, pô. Aquele cara Uau, lá... isso é muito profundo, Jesus. E Deus, ele não é um Deus carente que precisa do meu dinheiro e vai falar assim, não, tá tudo bem ele fazer da forma errada. Deus não é esse cara. Deus é o Deus de João 4, que vai falar, disseste bem, você não tem nada, o marido não é teu, se converte, muda a tua vida. Meu irmão, isso é muito lindo. O cara do Antigo Testamento, que a arca ia cair, só podia... Caraca, ele foi lá e botou irmão. pra arca não cair, irmão. A arca ia cair. E ele foi fulminado, porque ele fez o certo da forma errada. Caraca, irmão. De boas intenções, o inferno tá cheio. Caraca, cara, Se tu não é fizer a vontade exatamente de Deus. isso, pô. É exatamente. Porque ali tem um aspecto muito forte. Essa tua fala é muito profunda e ela ensina pra gente o que a gente tá falando sobre o burnout. Que é o seguinte, o burnout é uma variável que muitas vezes é o pastor que vê um Deus fraco. Uzá olhou e falou assim, meu irmão, Deus precisa de mim. Toma o Deus que precisa de você aí, meu irmão. É. Se arrebentando inteiro. Então, se eu não meter a mão, Deus cai. Caramba. É aquele pastor que fala, não, se eu não fizer, não vai ser feito, papapá, que não sei o quê, que eu tenho que coisar, e tá na força do braço dele, segurando uma arca. Meu irmão, Deus sempre deu conta dele, meu irmão. Elias, mano. Deus sempre deu conta Porque dele. só sobrou eu. Aí Deus, para de envolver. Tem um monte aí, Tem pô. uns 400 aí, irmão. Desce do palco, irmão. Desce do palco, Não, pô. senhor, porque só eu que consigo fazer isso. Só eu que evangelizo, só eu que prego a palavra. Os anjos lá olhando pra Elias, não sufoque o artista. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Sai daí, para com isso. Calma aí. Então, tá aí, tá de bobeirinha? Então sai da caverna, vem aqui, unge o reino do norte, unge o reino do sul, bota Eliseu como teu sucessor e vem. Irmão, a missão vai ser cumprida. Contigo ou sentigo. Contigo, sentido. É. E aí você tá aí todo perdido porque tu não sabe por que tu tá exercendo essa função. Aí não tá aguentando como. Olha que loucura. Muito. Muito obrigado por ter me ensinado isso. Pô, Cara, irmão, você é tá- sensacional. Não, tá louco, tá Eu maluco. sei que já me edificou muito. Cê- Olha, eu tô aqui. Você é louco, jovem. Eu aprendo demais. E é exatamente essa pegada. Porque hoje você vê que qual é a maior crise do reino? É que você vê igrejas que elas estão se esforçando pra ser o que a pessoa quer. E não dá pra pessoa o que a pessoa não quer. Uhum. A igreja precisa ser um lugar que te oferece aquilo que você não quer. Por isso você vai. E não um lugar que te dá aquilo que você deseja para que ela seja o fruto de uma carência. A igreja hoje, ela tem se esforçado para ser o fruto de uma carência que a pessoa tem. É o Netflix ou a igreja? O jogo ou a igreja? Uhum. E aí eu tô competindo com ofertas para uma carência. Sendo que o evangelho é renúncia. E não um destino para uma limitação. Exatamente. A O igreja evangelho nunca é um- foi sobre Não. as nossas nunca foi. vontades. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Sobre o nosso conforto, sobre a Não, nossa... jamais, jamais. Só que hoje o que tu mais vê, que é também uma demanda de mercado, que a gente vive num modelo capitalista, eu acho que essa lógica de consumo ela acaba permeando muitas vezes a fé.
Então você vê, cara, pastores que eles estão disponíveis pra, tipo assim, fazer coisas que eles não deveriam pra ter um método X pra que aquilo encha a igreja dele. Tem um texto que eu nunca vi ninguém pregando, eu acho ele um ouro absurdo, que é sobre os valentes de Davi. Aí vai falar sobre dois lá que eram bonzão, que me fugiu o nome, e o terceiro me pega demais, que é um cara chamado Samar. E o texto vai dizer que Samar cuidava de um campo de lentilhas, irmão. Deus chamou ele pra cuidar de um campo de lentilhas. Se eu sei pra que Deus me chamou, eu não tenho crise com aquilo que o outro tem, pô. Caramba. Porque a comparação é a fábrica da morte da identidade. As pessoas estão perdendo a sua identidade comparando. Porque elas saem do campo de lentilha, da identidade delas, pra ser, cara, o rascunho, cara, de um campo que não é dele. E aí tu paga aluguel num campo que não é teu. Ao invés de ser herdeiro do local que Deus te deu. Uau, Jesus! Então, assim, eu preciso ser herdeiro do lugar que Deus me deu, mano. Deus me plantou em Cosmos, pô. E tem que estar tudo bem. Imagina o cara que cedeu a casa pra última ceia do Senhor, que nem tem nome. Caraca. Nem aparece o nome do cara lá. Imagina ele no céu hoje falando assim, caramba, vários nomes na Bíblia. A última ceia foi na minha casa. Eu deixei vocês fazerem lá, não tenho nem o nome. E aí? O cara fez uma obra, né? Cedeu aquilo tudo ali pra Jesus estar ali e não tem nome, mano. Porque não é sobre nós, pô. É sobre o que Deus quer nos usar. Aí o exemplo do cano, né? Que a água passa por nós, sem... Caraca, tá maluco. Ele foi chamado pra aquilo, cara. Ele Olha foi que chamado. Sim, totalmente, pô. Como é que Deus quer usar nossas habilidades, nossas... Não, e você vai, tipo assim, e você vai ver isso na Bíblia inteira. Sim. A Bíblia inteira. Isso é um princípio exegético da Bíblia. Qual o nome da menina que fala com Naamã? Eu não sei. É. João 11:2, Marta e Maria mandam um homem até Jesus. Falar, aquele que você ama está doente. É. Qual o nome desse homem? Foi um mensageiro. Foi o que teve contato com Jesus, ele não sabe. A Bíblia inteira. Ela inteira. Eu dei dois roubado, exemplos né? aqui. A Bíblia inteira O evangelho é feito por anônimos. Eu não sei se você já nasceu salvo ou se você se converteu. Eu me converti. O cara que me converteu, eu não conheço ele, não tenho mais acesso a ele, eu não sei onde esse cara tá. Então, assim, mas esse cara me converteu. E hoje eu tô, cara, pastoreando. Então, às vezes, alguém salvou o Billy Graham. E o Billy Graham salvou uma nação. Eu ia te falar isso agora, tu não sabe dessa história? Já me contaram um pouco, mas Que é o nome porteiro? dele é o porteiro. Tava o Billy Graham, tinha um pregador que é Conta aí, conhecido. conta aí. É um pregador conhecido que eu esqueci o nome. O pastor Isaías prega direto sobre isso. Tinha uma conferência. Já me contaram um pouquinho essa história e eu achei incrível. Mas O conta aí, pastor eu não lá, lembro bem. eu não lembro o nome do pastor, que também era conhecidíssimo. E tava o Billy Graham e o 02 do Billy Graham, um cara que ajudou na divulgação. Eles chegam no local, o local tava cheio, e eles saem. Eles não eram convertidos ainda. Até que o porteiro chega e fala assim, o porteiro tava na porta, fala assim, não, ô garoto, não, volta aqui, eu vou arranjar um lugar pra você. Abre a porta, deixa o Billy Graham entrar, o Billy Graham entra, se converte e salva a nação toda aí, né? Através da palavra do Senhor. Quem é o nome do porteiro? Ninguém sabe. Foi o cara que viabilizou o acesso de Billy Graham ali, pô, pro evento. O cara abriu a porta. E olha o efeito dominó, né, disso. Olha como é que outras coisas Efeito estão fazendo. borboleta. Borboleta. Olha o efeito borboleta disso. E aí? Qual é o nome do porteiro? Ninguém sabe, só o Senhor sabe, mas a obra foi feita. Que é um princípio da psicologia, que a gente chama de Gestalt. Que é o todo é diferente da soma das partes. Nós somos uma grande colcha de retalho. Se eu puxo um fio lá no canto, ali é alterado. Então, assim, existem coisas que estão sendo feitas no reino aqui que elas alteram lá na frente. É por isso que a gente não tem que olhar o reino numa perspectiva Micro. E uma perspectiva hierárquica. Sim, nem que um micro, vai- nem É, hierárquica. tá. De, isso aqui tem que ter mais atenção que isso aqui. Nunca foi sobre isso. Olha como é que esse efeito na sociedade acontece. O jogo da seleção brasileira. O Brasil perde. O frentista do posto tá assistindo o jogo. E você também. Então todo mundo saiu estressado. Ficou até 1h da manhã assistindo um jogo na Copa do Mundo. Aí amanhã todo mundo acorda 5h da manhã pra trabalhar. E aí todo mundo acordou estressado porque dormiu tarde. E tá chateado com o jogo do Brasil lá que o Vinícius Júnior fez gol contra. Aí esse cara que tá indo pra trabalhar tá sendo estressado e vai pro posto de gasolina. Pega o frentista que também assistiu o jogo. Tá os dois irritados. E aí um começa a hostilizar o outro. Que nem sabe por quê. Mas foi por causa do jogo da seleção brasileira ontem. Que aí os dois se agridem. E aí chama a polícia. Que o policial militar também assiste o jogo do Brasil, também tá estressado. E não vai dar um bom tratamento pros dois.
E aí vai ser preso. E aí o juiz que vai julgar também assistiu o jogo da seleção brasileira. Então um efeito que acontece aqui vai reverberando em todas as questões. Muitas vezes a pessoa sai de casa chateada com alguma coisa que aconteceu em casa ou com uma frustração e vai impactar isso na comunidade. Se você não conseguir identificar ali os seus processos repetitivos, o porquê que tá tendo aquele sentimento, tu vai prejudicar outras pessoas por algo que aconteceu lá atrás. E vai Irmão, reverberar isso. gestão emocional é vida, cara. Gestão emocional é vida. Porque é isso. Às vezes a gente lá trabalha com mães, crianças. Às vezes a mãe tá estressada, eu falo para as terapeutas lá. Cara, relaxa, essa mãe tem uma história. Não é justificar, mas às Sim. vezes, cara, ela pegou 2 ônibus pra vir pra cá, o Lotado. filho desregulou. Entende? Tem algumas questões. Eu tenho umas lá que tem 2 filhos atípicos. 2 filhos atípicos. Tipo, de me falar, Fernando, eu tenho que ir no banheiro tomar banho com a porta aberta, olhando rápido, preocupado que se sair da minha vista. Então, assim, é uma vida que eu não sei quem eu seria se eu tivesse aquela vida, entendeu? Uhum. Eu não sei quem eu seria. Então a gente às vezes fala do nosso lugar, que às vezes é um lugar mais de conforto mesmo. Então, assim, é muito. Isso eu acho lindo em Jesus, o quanto que ele conseguiu se aproximar numa perspectiva de conexão. Cara, ele chora, mano. Esse texto me pega demais de João 11, assim, porque ele sabia que. Pensa nisso, Wesley. Se você sabe que tu vai ressuscitar Lázaro daqui a alguns minutos, por que você tá chorando? Ele não tá chorando pela morte de Lázaro, ele tá chorando pela dor de Marta e Maria, mano. Ele tá chorando porque é o Deus empático que fala assim, cara, eu tenho que te dar esse processo pra gerar em você uma experiência de fé. Mas eu sei que dói, cara. Eu sei que dói, mas assim, eu preciso fazer com que você seja uma pessoa melhor através desse processo, entendeu? Na multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus tinha acabado, isso me emociona. Tinha acabado de receber a notícia que João Batista tinha sido degolado. E ele se afasta. E aí os discípulos chegam, porque provavelmente ele queria se... Neta aqui também, se tratar, se colocar ali, né? Reorganizar seus pensamentos, que seu primo tinha vindo numa bandeja, com a cabeça degolada. E aí os discípulos dizem que a população estava com fome e eles pediam. Aí a palavra de Deus diz assim, e Jesus, movido de íntima compaixão sobre o evangelho, que recebe a de cá, é deixar a tua dor. Muitas vezes temos que atender pessoas no gabinete, passando pela mesma coisa que a gente tá passando. Várias vezes. A gente tem que ensinar sobre amor, sendo que a gente tá com ódio de alguém. Tem que ensinar sobre fé, sendo que a gente tá precisando exercer a fé. Então, sobre se abdicar da sua dor para atender a dor do outro. Então, Jesus fez isso muitas vezes. Então, quando ele chora, por exemplo, é isso. É ele sentir a dor do outro. A gente tem que precisar ser mais empáticos nas nossas comunidades de fé cristã, na nossa sociedade. Se a sociedade fosse mais empática, pensasse na dor do outro, como diz lá em Filipenses, né? Colocar o outro superior a si Eu mesmo. gosto muito desse texto. É porque eu acho que às vezes existe uma teologia errada sendo pregada, entendeu? Que é essa teologia meio Liga da Justiça. Que Jesus é, sei lá, ele é o Capitão América, o Homem de Ferro, e nós somos ali o Homem-Aranha, a galera ali, a gente vai ganhar todas aqui. Só que, assim, nada é. Porque o diabo, ele nunca quis te dar um projeto demoníaco. O diabo quer te dar um projeto humano. Ele não quer te dar entende? Ele quer te dar um projeto seu. Sim. Porque é o que você estava me ensinando lá embaixo. O evangelho é renúncia. Então, assim, é sobre o quanto que eu tô disponível para não ter o meu, para receber o dele, entendeu? Então, esse texto é muito sobre... Porque quando você falou agora, Deus estava aqui tratando meu coração, cara. Jesus, ele não poupou João Batista porque não dava, mano. Porque não era sobre isso. O nosso reino não é em terra. É o texto que mexe muito comigo. Aquele que nem mesmo o próprio filho poupou, assim. Ele na cruz, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele tava sozinho, mano. Ele se sentiu sozinho naquela cruz para que eu me sentisse com ele. Então, assim, não é sobre eu não passar pelo processo, é sobre ele estar no barco comigo, entendeu? E essa aí é uma amostra grátis do inferno. Porque naquele momento, o céu se escureceu. O céu escureceu. A luz acabou. A Deus não é a luz. Cessou. E aí, o inferno é isso. É a ausência de Deus. Sim. Então, é aquele sentimento, naquele momento, Dele que não ele tá aqui. passou em alguns minutos. Dele não tá aqui. Que a pessoa Caraca, vai que passar a loucura. eternidade Sem ele. sem ele, irmão. Imagina tu tá na eternidade gritando Deus, Deus, Deus e tudo escuro.
Porque as pessoas acham que o inferno é do diabo, né? Ele tem esse hollywoodiana, Sim. que é o diabo ali, dono do inferno. Não, o diabo vai estar junto contigo. Ele quer te levar pra lá porque ele também tá aprisionado no inferno. O inferno não é a casa do diabo. Não. É a não casa de Deus. É. É a não casa Vai de estar Deus. sofrendo junto contigo ali. Cara, que loucura, irmão. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E assim, o desejo do meu coração é que as pessoas, ao terem contato com esse podcast, elas possam ser impactadas pelo que eu fui nessa manhã aqui, cara. Porque eu acredito muito nesse tempo de mesa. E a minha oração é que as pessoas que estão vendo isso aqui, elas encontrem mesas onde elas possam ser tratadas em verdade e em amor, para entender que o reino, ele não é sobre ganhar coisas. O reino é sobre aprender a perder da melhor forma. É. Faz sentido esse código? Muita coisa. É sobre aprender a perder da melhor forma. Então, quando a gente fala sobre uma paz que excede todo o entendimento, não é sobre se comportar bem quando você ganha, porque você não precisa de Deus para isso. Uhum, sim. É sobre as pessoas olharem e falar, cara, não faz sentido, pô. Uhum. Não faz sentido. É aquela história que você tava me contando do pastor. pai Uhum. que perdeu a esposa, a filha, o pastor em um acidente, e 10 dias depois estava lá. E, assim, por que ele tá lá, cara? É a paz que excede todo entendimento. Não tem como, irmão. Não tem como entender. A psicologia explica. Como é que explica? Não, explica mesmo. Fala aí qual é a técnica que tu vai ter. Não, para. Me ensina me diz aí qual é a técnica de psicologia que a gente vai utilizar no púlpito, onde vai ter um público de 50, 100, 200 pessoas, onde vai ter pessoas felizes porque passaram no concurso, vai ter pessoas tristes no mesmo ambiente que ficaram reprovadas no concurso. Vai ter uma pessoa que tá feliz porque o filho passou no concurso e vai ter uma mãe triste porque o filho tá envolvido em drogas, no mesmo evento. E aí você vai falar uma palavra que vai atingir tanto quem tá extremamente feliz quanto quem tá extremamente triste. Falei, qual é a técnica que tu usa pra tu conseguir atingir todo esse público? É só o poder da palavra do Senhor, irmão. 100%. É como, Tá 100% certo. é como se fosse um leão solto na floresta. Tu não precisa ensinar um leão o que ele tem que fazer. Se tu pega um leão e solta ele na floresta, tu não precisa ensinar ele a caçar. Ele vai fazer a parte dele. A palavra do Senhor é a mesma coisa. Tu não precisa direcionar pra ninguém, irmão. Tu só precisa soltar a palavra. Que ela sabe exatamente onde ela vai tocar. E vai sair todo mundo tocado. Desde o mais feliz até o mais triste, do mais pobre até o mais rico. Vai sair todo mundo emocionado, chorando ou impactado com a palavra do Senhor. Olha que coisa. Fernando, eu queria terminar esse episódio com você dando um conselho para jovens e adolescentes. Eu sei que tem jovens que assistem esse episódio. Então, tu sabe que os jovens ele passam muito por essa crise existencial, às vezes frustração com o relacionamento. Diante de tudo que a gente tratou aqui, e da tua experiência pastoral e de psicólogo, pra pessoa que tá muito triste agora assistindo esse episódio, não sabe nem por que chegou esse episódio pra essa pessoa que a gente sabe que Deus direciona. O que ela precisa fazer para ela conseguir gerenciar essas frustrações? Primeiro passo, para pelo menos ela procurar, né, um acompanhamento profissional, obviamente, mas o que ela poderia fazer para ela se autorregular agora? Tem inúmeras falas que eu posso dar, e eu vou ser bem intencional com o que tá no meu coração. Enquanto você estava falando, Esdras, veio muito claro no meu coração o que eu tenho que falar. E assim, pra você que tá assistindo a gente agora, se você tiver que fazer uma coisa só, uma única coisa, você precisa se perdoar. Eu quero que você pense no que eu vou falar agora. Você fez o melhor que você podia com aquilo que você sabia no momento que você existia. Não dá pra trazer o teu futuro pro teu passado. Naquele momento você não sabia de coisas que você sabe hoje, você não tem o conhecimento que você tem hoje e você não estava pronto para ser quem você é hoje. E você precisa se perdoar e principalmente entender que você só sabe isso tudo porque você errou. Todo erro gera um aprendizado e existem situações na vida que você quer um aprendizado que não envolva erro. É como querer bolo sem ovo e sem farinha. Esquece, meu irmão, não vai ter. Então, que você possa fazer as pazes com o erro. Não numa perspectiva de isso não doeu, mas numa perspectiva de entender de que essa dor foi necessária para gerar vida. É isso, irmão. Muito obrigado. Nossa, gerou cura, com certeza, em nome de Jesus. Meu irmão, muito obrigado. Mano, parece que está aqui há 5 minutos só. Passou voando pra mim, cara. Muito de rápido, coração, assim. Obrigado por tanta verdade, tanta generosidade, irmão. Tu me constrange pra ser um crente melhor, uma pessoa melhor. Eu gosto muito de estar do teu lado. E, gente,
Pode chamar, você precisa estar. Toda sexta sai, né? Sexta-feira, 4 da tarde. Toda sexta, 4 da tarde, você precisa estar, que é um investimento na tua saúde mental. Pega o código. Pastor, querendo te levar lá na igreja pra pregar, como é que a gente entra em contato com o senhor? Ih, irmão, a coisa mais simples que tem. Olha lá, ó, Fernando Rodrigo, _01, A tá aí o produção vai Instagram. colocar, a produção vai colocar, eu acho. Aí você vai lá mandar o direct, Nando. Quero que tu venha aqui falar pra minha galera. Tendo a data, eu vou simples. Você vai mandar a hora, o endereço e a gente vai. É isso. E Não tem a como ser clínica? mais simples. E tem a Flow Clínica Multi, que a produção vai pôr também, @Flow Clínica Multi, Uhum. que a gente aceita. Oi? Oi, Hermínio? Ah lá, foi. Foi. Ih, ah lá, olha esse rapaz aí, papai do céu. Deus é muito bom. E aí tá o nosso Insta aí. Isso. Aí tem as nossas ministrações, tem questões envolvendo a psicologia também, família. Perfeito. Rebeca, Júnior, Roberta, tem bastante coisa aí. Tá bem legal mesmo. E tem a clínica, E tem a clínica, que é que é @Flow Clínica Multi, que aí é onde tem os nossos tratamentos lá, as terapias. Hoje a gente conta com mais de 50 funcionários lá. Uhum. E a gente aceita plano de saúde também. Então a gente aceita quase todos os planos. Uhum. Tá faltando a Marinha, né? Que a gente precisa aceitar. Marquem aqui, @Marinha do Brasil. Marquem aí, @Marinha do Brasil. A Flor te ama. E aí a gente tá aceitando os planos lá. É só ir. Vai lá também, tem um número lá que é 21 96637, o da Flow. Uhum. 9832. Só passar um WhatsApp. No começo é um robozinho lá, atende você, depois encaminha e a gente marca. Aí quando chegar lá na Flow, quiser me dar um abraço também, tomar um café. Cadê Fernando? Tá aí? Fernando tá sempre lá. Uhum. Fernando tá sempre lá. E aí eu vou lá, eu te dou um abraço, a gente toma um café junto, vai ser bem legal. Muito bom. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe. E você que assistiu esse episódio, que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Comente aqui também o que você achou, quais foram os aprendizados e as curas interiores que você teve após esse episódio. Muito obrigado por tudo. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o senhor. Tamo junto, irmão. Até a próxima. Um abraço.